Tudo começou com o Home Insurance Building, erguido em 1885 em Chicago. Apenas um prédio de 10 andares, mas foi uma revolução na época. O início da era dos arranha-céus. Com um método revolucionário de construção, o edifício tinha um esqueleto interior de aço, o que permitia que as paredes fossem mais finas e toda a estrutura mais alta do que até então. Ficou de pé até 1931, quando foi demolido para a obra do Bank of America, que existe até hoje. Naquele mesmo ano, foi concluída a obra do Empire State Building, em Nova York. Ele tem a altura de 10 Home Insurance Buildings, um em cima do outro. Esse é o progresso da engenharia que a humanidade fez em apenas 46 anos. O Empire State se tornou o maior do mundo e manteve o status por 39 anos. Agora, pouco mais de meio século depois, ele ocupa o lugar de número 53 na lista das maiores construções. A humanidade subiu muito mais alto. O maior prédio do mundo hoje é o Burj Khalifa, localizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Tem 828 metros. Mais de 2 Empire State, um em cima do outro. Embora os arranha-céus tenham começado nos Estados Unidos, se tornaram tremendamente populares na Ásia. Só para colocar em perspectiva, cerca de 80% dos que existem no mundo estão nesse continente. O equivalente a cerca de 7.500 no total. O país com o maior número dessas edificações é a China, com quase 3.000. Por que gostam tanto deles por lá? Bem, a Ásia tem a maior população do mundo e sua economia está crescendo. Portanto, ir para o alto é uma solução perfeita para acomodar o maior número possível de pessoas em suas cidades. Mas perto da China também está a Índia, com quase a mesma população. Ainda assim, o país tem 10 vezes menos arranha-céus, com pouco mais de 200. A maioria localizada em Mumbai. Então por que a Índia não põe de pé tantos prédios altos se é uma ótima maneira de acomodar as pessoas? Acontece que o país regula estritamente a construção, alegando questões de saúde e segurança. Veja bem, existe uma teoria urbana bastante popular de que grandes estruturas que acomodam muitas pessoas levam a uma maior densidade populacional, mais anonimato e menor segurança no território. Então a Índia está tentando evitar isso com construções baixas. O problema é que quando uma cidade não consegue acomodar todos que querem morar nela, começa a crescer horizontalmente. Além disso, os terrenos e os apartamentos são muito caros devido à sua escassez, então pouquíssimas pessoas podem pagar. Dessa forma, o país começou a afrouxar as restrições recentemente e agora está lentamente permitindo edificações um pouco mais altas, com 34 arranha-céus sendo erguidos no momento. Sabe que outro lugar no mundo também se recusa a permitir esses gigantes? A Europa. Só Nova York tem mais deles do que todo o território europeu somado. São apenas 250 no velho continente, sendo que metade se localiza em apenas 3 cidades. O motivo para a resistência a prédios altos por lá é totalmente diferente. A história dos grandes edifícios remonta a pouco mais de 100 anos atrás, nos Estados Unidos do século XX. É um país bastante jovem, e as zonas urbanas ainda estão sendo construídas do zero, com muitos terrenos disponíveis. Quando ele ainda estava se formando, muitas cidades europeias já existiam havia dezenas de séculos. Assim, não há muito mais espaço livre e ninguém tem qualquer desejo de derrubar o Coliseu e colocar algum edifício enorme e sofisticado lá. Também não havia razão prática para mudar as coisas. A força motriz dos arranha-céus asiáticos e americanos é a população crescente das zonas urbanas. Sem contar que os europeus são muito protetores do horizonte de cada local. A história chega a Bruxelas, capital da Bélgica, que ganhou até o termo bruxelização. Na década de 1960, não havia regulamentos de zoneamento e algumas edificações na cidade foram demolidas para dar lugar a outras mais contemporâneas, com o objetivo de desenvolver distritos comerciais. A construção incontrolável começou e prédios modernos foram levantados em pontos aleatórios em Bruxelas. Eles não tinham valor cultural ou histórico e não se encaixavam na arquitetura da cidade.
atrapalhando a imagem dela. Muitos arquitetos e pessoas protestaram e novas leis foram introduzidas, restringindo a demolição de locais de importância histórica e controlando a expansão imobiliária. Outros países europeus aprenderam com os erros da Bélgica. A população em todo o continente ainda não gosta de estruturas modernas. Muitos locais adotaram regulamentos de zoneamento e erguer um sofisticado arranha-céu de vidro por lá não é tão fácil. Ainda assim, cidades com grandes centros financeiros como Londres, Frankfurt ou Istambul exigem espaços comerciais. Dessa maneira, algumas possuem vários gigantes em algum lugar fora dos centros históricos, formando distritos separados. Roma, a capital da Itália e uma das cidades mais antigas do mundo, rejeitou completamente os grandes edifícios, afirmando que nenhum jamais aparecerá lá. Você já notou que a maioria dos arranha-céus é feita de vidro? Acontece que a escolha não é nada aleatória e há vários motivos para privilegiar o material em sua composição. A primeira é que ele pode ser prensado em todas as formas possíveis. Assim, a obra pode não ser mais apenas uma torre vertical chata como antes, mas ter todos esses designs sofisticados que vemos em todo o mundo agora. A segunda razão é que é um material muito fino. As paredes são mais estreitas e os pisos maiores, proporcionando mais espaço interior, ao contrário dos tempos pré-Home Insurance Building. O vidro também é bastante leve e permite que a construção seja bem alta. Por ser transparente, reduz a necessidade de consumo de energia na parte interior, por isso também é muito econômico. Adicionalmente, é resistente à temperatura e, portanto, às intempéries. E, finalmente, parece elegante, chique e moderno. Dessa maneira, teoricamente, os arranha-céus maximizam o espaço urbano, acomodam mais pessoas e reduzem o consumo de energia. Na prática, tudo é um pouco menos eficiente. Há mais espaço entre eles do que entre os edifícios mais baixos, o que significa mais terreno usado do que se imagina. Além disso, cerca de 40% do espaço de cada um não é utilizado, porque é reservado para postos de elevadores e saídas de emergência. Cada andar a mais adiciona menos espaço do que o anterior. Quanto à energia, há muita necessidade de calor e frio, e não devemos esquecer do uso de elevadores. Ok, agora vamos descobrir quais são os países com o maior número de arranha-céus do mundo. Vou dar a você o top 15 em setembro de 2022. Então, o número 15 é o Panamá, com 66. Na posição de número 14 vem a Turquia, com 67. O 13º lugar vai para Singapura, com 95. Depois vem a Índia, com 112, sendo que alguns desses foram erguidos nos últimos anos, então é um grande salto que deram. Em seguida, com 122 arranha-céus, vem as Filipinas. A Tailândia abre o top 10 com 125. O Canadá supera por pouco, com 124. A 8ª colocação vai para a Indonésia, com 129 grandes edifícios. A Austrália tem 141 deles e fica com a 7ª posição. Suba de nível, agora estamos falando de 266 na Malásia. O Japão ganha por apenas 5 e abre o top 5. O número 4 é, sem surpresa, outro país asiático, a Coreia do Sul, com 276. Os Emirados Árabes Unidos chegam ao top 3 com 314. Agora, todos nós já conhecemos os dois países com maior número de arranha-céus se você estiver atento hoje. Sim, o segundo lugar vai para o país fundador desses gigantes, os Estados Unidos, com 859 deles. É um grande salto em relação ao terceiro, mas há um ainda maior. Com 2.976 arranha-céus, a primeira posição fica com a China. 9 países entre os 15 primeiros são asiáticos, 3 são das Américas, um do Oriente Médio, um da Europa e um da Austrália.